Oi, 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 gente linda, gente boa de Deus e gente que é boa para os outros e gente que carrega um coração cheio de boa vontade. Que Deus o abençoe e que porventura, quem não sendo assim até aqui venha a chegar, e a graça de Deus seja insuportavelmente transformadora para o seu coração. É o que eu desejo de todo o meu coração. Hoje, nós chegamos, depois que Jesus fez aquela pergunta, respondendo tantas perguntas cretinas com respostas divinas, ele chegou em Mateus 22, e concluiu aquela série de sabatinas na área do templo em Jerusalém, com os saduceus, os escribas dos saduceus, os fariseus e os seus acadêmicos e especialistas e intérpretes autorizados, e grupos religiosos mais variados, enquanto os apóstolos assistiam e o povo que estava presente se maravilhava de ver o que estava acontecendo e como Jesus, com uma palavra simples, vencia aqueles argumentos teologicamente pseudo-elaborados por aquelas denominações e pelos seus corpos de figuras eminentes e docentes e mestres das suas denominações. O povo, quando via aquela singeleza de Jesus, atropelantemente simples em relação ao que os religiosos chamavam de suas próprias argumentações, entrava em estado de admiração, de maravilha, de perplexidade. O que deixava esse grupo de religiosos especialmente envergonhados por estarem no seu QG, que era o Templo de Jerusalém, no pátio, com aquela multidão de jerusalemelitas presentes ali. Eles ficavam absolutamente envergonhados, e tanto mais quanto eram desvestidos das suas presunções, com mais raiva de Jesus eles se mostravam, eles ficavam. Então a gente sai daí afirmando o Evangelho de Mateus no capítulo 22, no verso 46, que ninguém podia lhe responder palavra alguma depois do que Jesus dissera. Nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe mais nenhuma pergunta. Com esse cara, não. Pergunta embaraça todo mundo, mas para cada pergunta que a gente traz a ele, ele nos questiona de volta, ou ele, com uma simplicidade absolutamente estraçalhante, responde tudo e todos nós ficamos sem resposta. Então, não dá mais para dialogar com Jesus. Com Jesus agora vai ter que ser outra coisa, ou pedra, ou punhal, ou espada, ou açoite, ou tortura, ou cruz.
ou morte, mas diálogo não. Daqui para frente com ele, a gente só vai trazer ofensas. E vamos contratar pessoas que não têm compromisso moral, ético, nem de qualquer natureza de caráter, com qualquer que seja a verdade, para virem mentir acerca dele, inventar todas as coisas contra ele, porque no diálogo a gente já viu que ele é invencível. E nossos argumentos religiosos todos não aguentam um estalar dos dedos dele. E assim todos calaram e passaram a elaborar as tramas de um golpe fatal, que o calasse para sempre, ou levando-o à morte, o que certamente o calaria do ponto de vista deles definitivamente, porque o que ninguém esperava é que se cumprisse o que ele já vinha dito, dizendo desde a Galileia: eles farão tudo de ruim contra mim, mas eu, o Filho do Homem, ressuscitarei de entre os mortos. E aí a gente inicia aqui em Mateus, no capítulo 23, algo que você encontra também em Marcos 12, você encontra em Lucas 11, em Lucas 20, são afirmações semelhantes de Jesus. Mas antes que eu entre no que ele fala em Marcos, que é bem grande, é bem extensivo, ele concentra um tempo enorme nesse final, nesse apagar de luzes, um tempo grande nessa região do templo, aos saduceus e religiosos, fariseus de todos os tipos, para descrever e para anatomizar a hipocrisia deles, e traz um diagnóstico avassalador acerca de quem eles eram, de como a alma deles se tornara e como o interior deles era totalmente apodrecido, putrefato. Era pus na alma. E alguns estavam num nível muito pior. Já tinham se tornado totalmente empedrados, eram pessoas praticamente inaviváveis. Tinham se tornado como que irredimíveis pela postura contínua, recalcitrante, sabendo a verdade, mas ensinando a mentira, o engano e a hipocrisia. E Jesus vai falar sobre isso abundantemente, mas no mesmo ambiente, na sequência daquela fala de Jesus sobre a quem Davi se referia. Vocês não dizem que o Messias é filho de Davi? Como é que Davi então chamaria o Messias que decorreria da genealogia dele, que seria, portanto, da sua linhagem, e desse modo poderia ser considerado seu filho, como a teologia de Israel estabelecera? O Messias seria filho de Davi? Depois desse diálogo, quando todos eles ficaram embasbacados, e foi daí para frente que eles disseram: não dá mais para conversar nem para dialogar, porque ele silencia a gente com afirmações de uma natureza simples, porém absolutamente irrespondível. E aí o verso 38 de Marcos 12 nos diz o seguinte: como introdução ao que nós vamos ver em Mateus 23, aqui em Marcos tem uma resenha do que em Mateus 23 é bem mais amplo. Como em Lucas 20 tem o mesmo resumo. E o que é que se diz aqui em Marcos 12, de 38 em diante? E ao ensinar, dizia ele,
quando terminou de falar sobre o filho de Davi, o Messias, conforme vocês viram na quinta-feira da semana passada, está gravado aqui no YouTube. E ao ensinar, dizia Jesus: guardai-vos dos escribas. Agora, isso é na cara dos escribas, que eram uma palavra para substituir a dos acadêmicos, dos teólogos por profissão, dos que acham que são professores sobre Deus, dos que acham que carregam a capacidade de ensinar Deus para os outros, os que acham que dão cursos de Deus para o próximo. Esses são os escribas, são os doutores em divindade. Guardai-vos desses, doutores em divindade, doutores em Bíblia, doutores em mandamentos, doutores em caráter divino, doutores no que eles, como projeção deles mesmos, dizem que seja Deus, mas não passa de holograma projetado por eles mesmos e apelidado de divindade para os outros seguirem. Esses são os escribas nos evangelhos, que gostam de andar de vestes talares, de batas identificáveis à distância, quem quer que os olhos, lá vem um mestre de Deus. E gostam também muito das reverências públicas, das titulações as mais variadas que eles possam receber. Adoram isso. Todos os religiosos gostam disso. Nos dias de Jesus era assim, horrorosamente assim. Durante toda a história, inclusive da religião que se auto-intitulou de cristianismo, isso ganhou contornos absolutamente gigantescos. Se tornaram até um Estado. São hoje ainda a única continuação que o Império Romano tem. Ele a tem no trono do cristianismo, até o dia de hoje. E a instituição de nomenclaturas, de titulações, de glorificações por ranqueamentos a eles atribuído pela religião, está mais do que presente. Por isso Jesus disse, eles adoram o reconhecimento à distância, pelos paramentos, pelas fantasias religiosas que eles usam, tanto quanto eles adoram as saudações nas praças, o reconhecimento público da autoridade deles. Essa é uma coisa demoniacamente sutil, presente até em gente muito boa. Nos cafajestes da religião, isso aí é absolutamente natural. Agora, o triste é quando a gente vê que gente boa também mergulha e cai e escorrega nesse tipo de laço e de vaidade, de arrogância, de soberba e de preeminência, buscas de reconhecimento, de absolutização da autoridade deles, tudo isso. E também amam as primeiras cadeiras nas igrejas, nas congregações, nas sinagogas, nos lugares de ensino de Deus, de aprendizagem de Deus. Eles adoram as mesas frontais, os púlpitos, os lugares de fala de honra, somente dados aos que chegavam extremamente bem academizados e glorificados desse modo. Adoram esses lugares de visibilidade religiosa. E dos primeiros lugares também em banquetes, em festas, em acontecimentos públicos. Eles adoram o público e eles odeiam o privado. Porque no privado ninguém vê.
A menos que seja um privado onde você se ajoelhe, como Jesus mandou, dentro do seu quarto, ao lado da sua cama e fique fazendo selfie ou live do seu privado, o que torna tudo público. Isso eles até gostam. Eu estou aqui no privado e publicam isso para milhões de pessoas. Ou é privado ou é público. Se é público, fala em público, sem hipocrisia. Se é privado, fecha a porta e que só o teu pai que vem em secreto veja. Do contrário, é algo que dá asco a anjos, a principados, a potestades, dá asco. Nas entranhas de Deus e do mundo espiritual. Tomem cuidado com esse pessoal, guardai-vos deles, é o que Jesus começa dizendo. Deixem-nos bem distantes de vocês. Porque, para piorar tudo, eles são inescrupulosos, os quais devoram as casas das viúvas, o dinheiro dos pobres. Eles mesmos vivem como nababos extraordinários, luxos, aviões, helicópteros, aparências, ostentações, exibições, consumos como bênção de Deus, prosperidades materiais como validação divina para com a vida deles. E enquanto isso, eles devoram as casas das viúvas e dos pobres e dos desassistidos. E para se auto-justificarem e trazerem algum tipo de justificativa para quem no exterior esteja observando aquilo em estado de perplexidade enojada, eles tentam diminuir o agravo, criando alguma forma de autojustificação, fazendo longas orações, filas de orações, cultos de orações. Tudo para dizer que se alguma coisa melhorar na vida de alguém, foram eles que o fizeram. Se tudo piorar na vida dos que eles disseram que seriam abençoados, foi culpa dos outros que não tiveram fé na palavra que eles declararam. É sempre o mesmo script, é sempre o mesmo roteiro que jamais muda. E eles fazem isso para se auto-justificar, diante apenas de gente completamente acéfala, porque quem quer que tenha o mínimo de percepção entende o tamanho daquela disfarçatez. Aí Jesus prossegue dizendo, e eles fazem longas orações, fazem cultos e vigílias. Os roubos deles são involucrados pelos pacotes e pelos combos da religião. É isso que se está afirmando. E aí Jesus conclui dizendo, estes sofrerão juízo muito mais severo. E a nossa volta, e seguindo a esses, muitos de vocês estão há muito tempo sem perceberem, cegos, estupidificados por essa situação, que se você nela se coloca dentro dessa bolha, ela tem o poder de matar toda a sua sensorialidade, tanto natural quanto espiritual, e todo o discernimento e toda a inteligência divina em você. Morre quando você vai se desnaturando pelo convívio com esse processo perverso. E acaba ficando com raiva de Jesus ou de quem fale a palavra de Jesus. Como se essa pessoa fosse contra você e não contra o mal que se está fazendo na sua existência sem que você venha perceber. Na sequência, no verso 41, muito estrategicamente, tanto aqui quanto no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, de 1 a 4, é nessa sequência aqui, que em Mateus 23, para onde iremos depois, há uma fala longa e completamente destrinchadora da natureza perversa
dos líderes religiosos na sua hipocrisia, se diz que Jesus ali mesmo, naquele dia de uma extrema intensidade, depois de ter passado o dia naqueles diálogos da idiotice, como vocês acompanharam aqui, da cretinice, agora já no fim do dia está assentado, ele, diante do gasofilácio, está mais para dentro já do prédio do templo, vendo a movimentação religiosa, assentado diante do gasofilácio, onde se punham e se põem até o dia de hoje as ofertas. Se colocava no Templo de Jerusalém, nas sinagogas, como em todo tipo de templo e de santuário do cristianismo, a mesma coisa. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Exatamente como acontece entre nós. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Grandes quantias. Hoje em dia, esse pessoal é o objeto do desejo de culto da maioria dos líderes religiosos que vocês veem aí na televisão e na internet, querendo lacrar para todo lado e, infelizmente, com milhares seguindo e até milhões. O que acontece é que Jesus está ali assentado e viu como os ricos vinham e depositavam grandes quantias. Outro dia eu estava vendo um vídeo que me mandaram de um desses indivíduos estriônicos aí da internet, provavelmente o mais histriônico de todos, dizendo: aqui na minha igreja, no passado, eu no máximo consegui ofertas de R$1.000, até que depois de um tempo eu consegui ofertas de R$100.000. Mas eu estou esperando, teve uma vez, eu consegui uma única vez, de uma pessoa que me deu R$1.000.000. Mas agora eu gostaria, como a nossa igreja cresceu muito, de reunir 100 pessoas dando R$1.000.000 cada uma. E eu ainda tenho esperança de que atingirei esse recorde. Isso é declarado publicamente. Eu convivo hoje em dia com muita gente fora dessa bolha religiosa que fazem coisas lindas, 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 aos milhões, não de reais, de dólares. E a mão esquerda não fica sabendo o que a direita fez. Essa semana mesmo, uma dessas pessoas conversando comigo, num call, disse: eu vou falar isso só com você porque eu não falo nem com a minha mulher, nem com os meus pais, nem com os meus melhores amigos, nem com ninguém, nem com os mais íntimos. Mas eu queria que você orasse porque eu estou numa situação desse dilema aqui. Aí ele me contou. Falou: agora, eu espero que eu não esteja violando de maneira feia o mandamento de Jesus, que diz que é para a gente fazer tudo com essa discrição absoluta, no íntimo, com cuidado. Aí me falou quantos milhões ele estava investindo em obras de natureza social, de preservação humana, desenvolvimento humano, de preservação e salvação cultural, de investimento na fome, na calamidade humana, no planeta todo. Aí falou: agora, isso me deixa às vezes em alguns estados de constrangimento, e eu não vou descrever quais são os estados de constrangimento, porque eu não quero nem de longe que ninguém nem sequer suspeite de quem seja a pessoa, apesar de que ninguém conseguiria mesmo. É tão impossível e improvável para a mentalidade evangélica que uma pessoa com aquela postura e com aquele reconhecimento público fizesse coisas de um nível devocional tão íntimo e tão profundo. E ele disse: a minha grande preocupação é só em pedindo a você essa orientação, eu não estar revelando algo que só Jesus deveria saber de mim. E eu achei tão lindo, porque já faz tanto tempo, são poucos
Eu conto na minha mão direita, no máximo nas duas mãos, os que agem assim e que eu sei que são pessoas de muito poder e influência. Muito pouca gente, a maioria quer é se exibir. Como eu fiquei também anos e anos e anos recebendo ajuda de pessoas que não diziam nada para ninguém e me pediam que não mencionasse, se possível, com ninguém, nem da minha família, o quanto eles estavam dispondo mensalmente para o meu ministério, no tempo que o meu ministério empregava milhares de pessoas e recebia milhões de dólares para poder realizar todo o trabalho que eu fazia aqui no Brasil e pelo mundo afora. E eu guardava com toda a singeleza de coração o que eles investiam no ministério que eu fazia. Agora eu vejo o oposto. É pessoas dizendo, não, eu já tive um que no passado deu 1.000, lá atrás era o maior, depois de um tempo alguém me deu 100.000 ou 1 milhão e agora eu quero 100 me dando 1 milhão cada um. E tem igrejas, por exemplo, nos Estados Unidos, que colocam placas no chão da igreja como hall da fama da contribuição. Você já imaginou? Igrejas com estrelas do hall da fama da contribuição, cada um que dá um valor e atinge uma meta sozinho, ganha o seu nome em dourado com uma estrela ou com alguma simbolização de glória para eles. Tudo contra o que Jesus mandou fazer. E são igrejas que dizem que são de Cristo Jesus e não de algum guru indiano que glorifica o próprio recebimento das riquezas que a ele dão. Se fossem algumas dessas igrejas da teologia da prosperidade e do domínio, seria a coisa mais natural. Porque eles já se tornaram assim, eles se tornaram o avesso do Evangelho, o oposto do Evangelho. Os anticristos cotidianos entre nós, ensinando o povo a errar e a pecar. Então está ali o verso 41 de Marcos, que é uma sequência dessa advertência que a gente depois vai ver longamente em Mateus 23, dizendo que Jesus, assentado diante do gasofilácio, observava como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, dessas que ele acabara de dizer que eram devoradas pelos religiosos, que arrancavam delas até o último centavo. Vindo, porém, uma viúva pobre depositou 2 pequenas moedas correspondentes a menos que 1 centavo. E Jesus, então, chamando os seus discípulos, venham cá, lhes disse, olhem só, olhem aqui essa viúva. Olhem essa viúva. Olhem essa viúva. Em verdade, eu vos digo que esta viúva pobre, muito pobre, paupérrima, esta viúva pobre, muito pobre, paupérrima, é que, enfim, essa viúva pobre, muito pobre, paupérrima, disse Jesus, prosseguindo aos seus discípulos, depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. O que nos ensina as categorias das lógicas divinas são completamente invertidas diante dos homens. Como a gente já viu aqui, nessa sequência de Mateus, quando vimos sobre o administrador infiel e as riquezas e o que aquele homem fizera, há uma frase de Jesus que afirma, e eu fiquei um bom tempo nela,
dizendo que aquilo que é elevado diante dos homens é abominação diante de Deus. E Jesus, corroborando esse princípio, diz: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes. Porque os olhos humanos veem só a aparência e julgam segundo a aparência e não segundo a reta justiça. Mas diante de Deus, as proporcionalidades são outras. As pessoas são vistas de acordo com aquilo que podem e não conforme o que não podem. Havia ricos que davam grandes quantias, que eram verdadeiras esmolas comparadas com aquilo que eles possuíam. Era grande para a média ponderada dos que não possuíam muita coisa e que ficavam impressionados com essas visibilizações. Mas Deus vê o coração. Deus vê a verdade, e ninguém atingira a proporcionalidade dessa mulher. Jesus diz, porque os outros estão dando daquilo que lhes sobra. Todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, deu tudo o que tinha, tudo quanto possuía na sua pobreza. Ela chegou e deu o seu próprio sustento. E foi embora para casa sem nada. Diante de Deus. E é na presença de Deus que supostamente nós deveríamos estar. Aqui. É na presença de Deus que supostamente nós deveríamos estar. Diante de Deus, olha só, dá mais. Não em quantificações quem dá, diante de Deus dá mais em qualificações quando se tira do ser e de tudo e se entrega o que, humanamente falando, qualquer consultor aconselharia essa viúva pobre a não dar. De modo que o homem vê as quantificações, mas o Senhor enxerga as qualificações do coração. E não é à toa que ele censura os escribas, os fariseus, as aparências, as visibilizações, os canudos, as rotulações, as manifestações de supremacia nos primeiros lugares, e aí ele contrasta isso com uma viúva pobre e com as proporcionalidades que só Deus enxerga no coração. Por isso, ninguém tem que ser menosprezado, ninguém tem que ser hipertrofiado, ninguém tem que ser elogiado e ninguém tem que ser desprezado por causa das visibilizações pobres desses olhos cegos e desse coração de pedra que habita a maioria de nós. Mas ao contrário, vendo como Jesus vê, nós deveríamos ter um outro tipo de olhar, de percepção, de isenção. E a natureza da nossa percepção deveria ser toda ela fundada em qualificações, nunca em quantificações. Se você quiser, de fato, entender, seguir e obedecer o Evangelho segundo Jesus. Bom, isso dito lá, a gente vem para a sequência de Mateus e aqueles dois textos que a gente encontra em Marcos 12 e em Lucas 20, por exemplo, estão aqui no mesmo ambiente do que segue agora em Mateus. Por isso eu acho esses evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, tão importantes que estejam juntos aqui, porque um se entremeia no outro e ajuda a gente a ter uma visão cada vez mais global do acontecimento em questão. Cada um com sua memória, cada um com sua pesquisa. E Mateus prossegue agora aqui dizendo o que Jesus prosseguiu afirmando. No final daquele dia incomparável, quando toda dialogabilidade,
proposta pela religião, com a finalidade de lançarem laços para Jesus, foi vencida pela simplicidade do Evangelho, pela mente de Cristo e pela lógica do amor de Deus, que veio a calar a todos. E ninguém ousava mais dialogar com eles. Daqui para frente, vai na pedra, vai na espada, vai na traição, vai no vale tudo. Então falou Jesus às multidões que estavam ali junto com os seus discípulos. E os religiosos também estavam lá, tinham estado o dia inteiro e continuavam. Ele não diz isso pelas costas dos caras, ele diz na cara desses indivíduos, bem na cara deles. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. As multidões para pararem de ser enganadas, e aos seus discípulos para que aprendam isso, porque os discípulos não têm o direito de esquecer. Quando eles dizem que são discípulos de Jesus, eles assumem um compromisso de obediência com essa disciplina de ensinos, conhecimentos, práticas, posturas, atitude, caráter e modos vivendi de Jesus, ensinado por ele, o Cristo de Deus. Então diz ele no verso 2 de Mateus 23, na cátedra ou na cadeira, na cátedra, cátedra significa essa cadeira de ensino, de conhecimento. Na cátedra de Moisés, como se fossem Moiséses contemporâneos, assentaram-se os escribas, os acadêmicos de todas as denominações e os fariseus, esses santarados que vocês conhecem muito bem. E Jesus prossegue dizendo, eles fizeram isso. E vocês hoje pensam que estão ouvindo alguma coisa que lhes vai trazer vida, mas se vocês obedecerem o que eles estão dizendo e fazendo, vocês vão morrer. E logo depois ele vai trazer esse diagnóstico da morte. E diz, acerca deles eu vos digo, fazei e guardai as coisas eventualmente boas que eles podem dizer. Às vezes eles dizem coisas razoáveis, às vezes. Quando for assim, fazei e guardai. Guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem que seja observável, que não seja translocado. Porém, nunca os imiteis, porque eles não passam da fala. Quando eles falarem alguma coisa que não seja nojentamente desprezível e tenha alguma utilidade, prestem atenção, julguem vocês mesmos com sua mente e coração. E se eles disserem alguma coisa que não seja cretinice contra a pessoa humana e contra o caráter de Deus, observem. Como disse Paulo, examinai todas as coisas e retende o que é bom. Examinai todas as coisas e retende o que é bom, mas não imitem a eles. Porque a essa altura vocês já devem saber que eles são os reis da performance. Eles vivem só da cara para fora. Eles são os senhores do palco. Na casa deles é diferente, no quarto deles é diferente, com a mulher ou com o marido deles é diferente, com os filhos deles é diferente. Eles não são na vida íntima e nem nas relações deles no cotidiano. Ninguém e nada que corresponda ao que eles asseveram que é sua obrigação observar. Tudo quanto eles dizem é para você, mas não é para eles.
Eles mesmos não querem nada com o que eles próprios ensinam. Todos eles são assim. Portanto, não os imiteis nas suas obras, nas suas práticas, no fruto de sua vida, no seu trato. Porque eles dizem, mas não fazem. Eles dizem, mas não fazem. Eles dizem, mas não fazem. Esse é o primeiro diagnóstico sobre a religião. Até o que presta no que eventualmente eles dizem, e que a gente, por reconhecer que existe alguma verdade naquilo que estão dizendo, a gente deve separar o que eles estão dizendo de quem eles são e de quem e como eles vivem e do que fazem. Porque se você decidir imitá-los, se você resolver estereotipar-se neles, se você resolver seguir a vida conforme a prática e o exemplo deles, você se perde, porque eles dizem, mas não fazem. Isso é praticamente absoluto. Eles dizem, mas não fazem. E há um outro diagnóstico. Eles atam fardos pesados. Atam fardos, amarram fardos, pesos, jugos, obrigações, mandamentos e mais mandamentos, inventam obrigações de todos os tipos e natureza e colocam sobre as pessoas fardos difíceis de carregar, amarrados no indivíduo, como obrigação. É um esforço inumano. Você tem que ter força sobre-humana. É inaguentável. Você pode suportar um tempo, mas depois de algum período, a tua alma vai falir, a tua mente vai se esgotar, as suas forças vão se esvair. E você vai entrar num burnout espiritual tão pesado e psicológico tão devastador, que você vai cair desfalecido, porque é insuportável o que eles impõem sobre vocês como vida. Anota isso, Clarinha. Eles atam fardos pesados e difíceis de carregar, insuportáveis e inumanos, e os põem sobre os ombros dos homens, que vão ficando vergados e vergados e vergados. Entretanto, eles mesmos nem com o dedinho querem movê-los. Eles não. Isso tudo é só para vocês. Isso tudo é só para vocês. Isso é para você. Me obedeça. Diante de Deus eu tenho outras prerrogativas. Alguns têm até a coragem de dizer isso. Mas atam fardos e mais fardos, pesos e mais pesos, desafios e mais desafios, propostas e mais propostas, e você vai resfolegantemente se esvaindo, morrendo. Aí vem Jesus e traz outro diagnóstico. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos pelos homens. Tudo o que eles fazem é self. Eles só sabem viver numa eterna live de performances. Eles só têm vida nos palcos, como teatralização do que nos bastidores eles já abandonaram e não vivem e não viverão. Por isso os filhos deles não querem nem ouvi-los. E as esposas sinceras, que não mergulham no mesmo esquema proposto por eles, sofrem e caem em depressão incurável. Como eu sei que acontece, porque recebo essas pessoas a minha vida inteira para ajudá-las. Eles, no entanto, tudo que vivem e fazem é com o fim de serem vistos pelos homens. Pois alargam os seus filactérios,
como está lá em Números. E lá em Números se diz que sacerdotes deveriam usar aquilo e os observantes da lei para não se esquecerem de observar a lei e não viverem em estado de adulteração existencial. Mas para eles isso acabou virando outra coisa. Eles vivem num estado de adultério interior, de adulteração interior, e usam aquilo tudo como vestimentas que os identificam longe, ou aparatos, ou fisionomias, ou maquiagens de santaragem que eles vestem, ou de puritanismo, apenas para serem vistos pelos homens e para serem aplaudidos pelos humanos, acéfalos de discernimento espiritual, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Eles querem ser vistos. Ali o homem de Deus, são os modos, são gestuais, é o palavreado. Eles falam de uma maneira que de longe a gente já fica sabendo até de que grupo denominacional, de que seita eles estão vindo. Porque é isso que eles querem. É o culto ao culto deles, que nada é além de hipocrisia. Aí vem mais um diagnóstico de Jesus no verso 6 e diz: amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras na igreja, na sinagoga, na congregação, nos ambientes de percepção e de glorificação de quem tem o maior ou melhor ou o mais reputado ranking de hierarquia religiosa naquele meio ou naquele ambiente. Eles nunca fazem o que Jesus manda. Fica lá no último lugar, fica na tua, cara. Não é a tua casa, não é o teu lugar, não fica querendo aparecer, fica na tua. Na tua casa, sim, você vai no teu ambiente, onde é tua obrigação cuidar das coisas, você faz as coisas. Agora, aonde quer que você vá, ficar entrando, penetrando, ser um penetra de oportunidades de visibilização, isso é nojento. E eles não só fazem isso, mas eles amam isto. É a palavra que Jesus usa, amam o primeiro lugar nos banquetes, nas solenidades, e as primeiras cadeiras na igreja, nas sinagogas, nos templos, nos santuários, nos ajuntamentos, nos palcos. Eles amam as saudações nas praças, todo mundo reverenciando-os, eles amam. O tesão deles é esse. Eles sofrem dessa ereção psíquica, da glorificação projetada sobre a persona mentirosa e hipócrita que eles encarnam. Mas o tesão deles está na mentira. Por isso eles amam essa visibilização. E amam os serem chamados de mestres. Eles mesmos se auto-intitulam assim. Eles não têm nome, eles têm título. Chega a me dar agonia, a minha vida inteira me deu. Já houve um tempo em que eu andei perto dessa malignidade, quando as pessoas querem substituir o teu nome por alguma titularidade. E aí o meu nome já não é mais Caio. Tinha que ser no mínimo Pastor Caio, Reverendo Caio, Mestre Caio, qualquer outra coisa. Porque antes de tudo eles amam o título. Eu, por exemplo, adoro o meu nome. Meu pai foi um bem-aventurado em ter repetido o nome dele em mim. Eu gosto. Caio significa alegria, alegre, tanto quanto significa bordão, significa cajado. É uma coisa que varia entre a alegria e a seriedade do peso da vida. E que foi o que eu quis encarnar e viver todos os meus dias, alegria e leveza e profundidade e firmeza. Esse é meu nome, Caio. E eu não dou a mínima para título nenhum que me possam dar. Outro dia aqui no Congresso,
nacional, eu estava lá numa reunião e alguém falou: a gente não pode chamar o pastor Caio de pastor, nem de reverendo, porque senão o coloca num lugar comum. A gente tem que inventar um título para ele que o diferencie de todos, porque ele não tem nada a ver com os outros. Como devemos lhe chamar? Eu falei: me chame de Caio. Porque isso sim não tem nada a ver com os outros. Caio Fábio é o meu nome, é a minha história, é a minha conduta, é o meu caráter, é a construção da minha vida inteira, dos acertos, dos erros e das graças divinas que transformam tudo no final em glória e luz. É uma vida, é uma pessoa. Eu não quero nada além de ser essa pessoa com honestidade na presença de Deus e do meu próximo. Por favor, não tentem inventar designações, porque eu não as quero. E não estou procurando nenhuma forma de nomenclatura para me designar. Ser amigo de Jesus é o que mais pode me honrar. Amigo de Jesus. Vós, porém, diz o verso 8, não sereis chamados mestres. Não queiram isto. Mestre Caio. Para alguns, se o cara chega e te chama só pelo teu nome, Caio, é quase uma ofensa. Antes, você tem que ser precedido por mestre, o reverendo, o pastor, o glorioso, o sábio, o guru. Não. A ninguém. Vós, porém, não sereis chamados mestres. Não sereis chamados gurus, que é uma palavra equivalente. Porque um só é o vosso mestre. E vós todos sois irmãos. Vós todos sois irmãos. Um só é o vosso mestre e vós todos sois irmãos. Vós todos sois irmãos. Cada um com seu dom, com seu talento, com a graça de Deus distribuída de maneira multiforme sobre cada um de nós, com frutos, expressões e manifestações históricas diferentes, mas todos que seguem o mesmo mestre, o mesmo ensino e a mesma palavra e o mesmo evangelho e que desenvolvem a mente de Cristo, dão o mesmo fruto do Espírito Santo, que é amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, fidelidade, justiça, mansidão, domínio próprio, coisas contra as quais a lei de Moisés não tem nada a dizer, não tem pronunciamentos a fazer, emudece completamente se você vive o fruto do Espírito Santo, que cumpre mais do que a lei, que cumpre o que a lei não previu. E a lei se torna coisa do jardim da infância quando você vive o fruto do amor no cotidiano da sua existência. Vós, porém, não sereis chamados de mestres, nem de gurus, porque um só é o vosso mestre. Um só é o vosso mestre. Um só é o vosso mestre. Aí tem gente que diz: não, Caio, considerar Jesus como a chave hermenêutica é muito pouco. Um só é o vosso mestre, fala isso para ele, seu menino tolo. Um só é o vosso mestre, é só com ele que vocês têm que aprender. Só com ele. Moisés está na creche do evangelho. Paulo, nos seus melhores dias, estava aprendendo com ele e morreu aprendendo com ele. E todos nós que nos dizemos discípulos dele, temos que viver para aprender com ele. Ele é a chave, ele é o verdadeiro catedrático da existência e nele habitam todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Mas vós
Sois todos irmãos, trocando e ensinando uns aos outros conforme o dom da graça que habita em cada um de vocês. Aí ele vem e prossegue no verso 9. A ninguém sobre a terra também chameis pai. Pai no sentido espiritual. Meu pai espiritual. Não no sentido de alguém que te compartilhou a fé com pureza, humanidade, irmandade, genuinidade e amor. Pai no sentido de colocá-lo numa elevação de superioridade. Mesmo que ele diga as maiores barbaridades, você se submete porque ele é seu pai religioso. Ele é o centro e a ponta e a cabeça da pirâmide de onde emanam todas as coisas, e a esse, nesse patriarcalismo espiritual, todos se submetem. Jesus traz esse diagnóstico e esse vaticínio. A ninguém sobre a terra chameis papai. Abba. Porque só há um Abba. Porque um só é o vosso Pai. Um só é o meu Pai. Todos vocês aqui me veem falando tão lindo e maravilhosamente do meu Pai. Mas meu Pai também aprendeu muito comigo. E eu sempre tive consciência do que ele me dizia que eu precisava aprender desde o primeiro dia, de coisas que eu disse a ele, que eu disse ao Senhor, na sua sabedoria, vai aprender hoje com o que eu estou lhe dizendo. Não é assim exatamente, papai. E ele era pai o bastante, sábio o bastante, para inúmeras vezes ter me dito, você está certo, meu filho. Agora, você conhece um filho que honra tão publicamente o pai, com tanta sinceridade como Deus me deu, fazê-lo, porque ele mereceu tudo que eu digo acerca dele? Não há nenhuma invenção da minha parte, ele era assim. Mas o único pai absoluto na minha vida é esse Abba eterno. Aquele que está no céu, que é sobre tudo e que é sobre todas as criaturas, e como Paulo diz, escrevendo aos Efésios, no capítulo 3, de quem toma o nome toda a família, tanto nos céus, como aqui, no horizonte imediato da terra, aqui, ó, nesse horizonte imediato. E ele prossegue. Vós também jamais sereis chamados de guias ou de gurus. Então, eu sigo o meu guia. Vós não sereis chamados de coaches, que convidam todos, inclusive, a pagarem para aprenderem os segredos. Pegou o código? Pegou o código? Nada é mais pateticamente pagão. Depois do que Jesus disse, nem sereis chamados guias, nem coaches, nem mestres, nem pais, nem absoluto para ninguém, nem se entronizem assim, porque um só é o vosso guia. É a pedra da esquina, é a referência absoluta, é uma só, não duas, nem três, nem quatro, é uma só. E depois dele não há acréscimos a fazer, nem por Pedro, nem por Paulo, nem por João, nem por ninguém. Pedro, Paulo, Tiago, João, qualquer um que queira ser sábio, volte e tome-o como referência, do contrário, vai dar de cara com essa pedra eterna, e foi o que esses apóstolos não quiseram fazer, mas é o que os que se dizem líderes contemporaneamente tentam fazer todo dia, acrescentando moveres, ensinos, profecias, que se contrapõem ao ensino de Jesus, e vocês ficam achando que é uma nova revelação. Não tem mais nova revelação. Cristo é o verbo absoluto, é a palavra absoluta. Nele habita corporalmente tudo
tudo que o ser humano precisa agora, ou em qualquer outra geração, ou em qualquer outro mundo, ou em qualquer espaçonave interestelar. A minha relação vai ser praticada com base no que Jesus ensinou. Não sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós, aquele que tem mais dons, mais condições, mais recursos, mais inteligência, mais sapiência, mais conhecimento, seja servo de todos. Coloque essa inteligência a serviço de quem tem menos. Coloque essa sabedoria a serviço de quem não sabe, não pode, não entende. Eu não peço a Deus que me emburreça. Eu peço a Deus que me dê mais sabedoria com amor. Porque sabedoria sem amor infla. Conhecimento sem amor ensoberbece. Ciência sem amor produz um idiota cheio de saberes variados e que é uma nulidade oca diante de Deus. Portanto, o maior dentre vós será o vosso servo. Não porque você vai ficar pisando nas pessoas, ou você que tem tanto dom de Deus, tantas graças divinas na sua vida, se oferecendo para ser capacho do mundo, não. É porque você deliberada e lucidamente se oferece como abridor de portas, oferecedor de pavimentações, esclarecedor de caminhos, iluminador de mentes, com toda humildade, quebrantamento e singeleza de coração, sem vanglória em nada do que você venha fazer. Porque quem a si mesmo se exaltar, é Jesus falando aos seus discípulos e à multidão, e os escribas, fariseus e acadêmicos da religião judaica ouvindo o que ele está dizendo na cara deles. Agora, sem parábola e sem nenhum tipo de ilustração, é na cara deles. Quem a si mesmo se exaltar, e eles eram os que se exaltavam o dia inteiro, será humilhado diante de Deus. Pode até passar a vida inteira diante dos homens pisando nos outros, mas vai chegar o dia em que você vai saber quem é e você vai descobrir o achatamento que a sua vida terá. E quem a si mesmo se humilhar, mesmo sabendo de toda a graça de Deus que na sua vida abunda, colocá-la a serviço da humanidade, do próximo e de todos. Esse sim, que assim procede, será exaltado diante de Deus. São princípios básicos do Evangelho. Todo mundo aqui já deveria ter internalizado e deveria buscar praticar, relembrando disso todo dia, toda hora, toda vez, o tempo todo. Porque a tentação para ser, fazer e se postar de maneira oposta também é cotidiana, constante e frequente. Essa é uma coisa que a gente tem que lidar com ela todo dia dentro de nós, o tempo todo e o resto da vida, porque esse é um princípio inapelável. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado. Mas quem a si mesmo se colocar como servo de todos e se humilhar e se oferecer como uma ponte no abismo para que outros passem, esse sim, diante de Deus, não necessariamente os homens o verão, a maioria não enxerga nada, mas esses serão exaltados diante de Deus. E você que está aqui comigo, hoje eu vou parar por aqui. Eu vou continuar no dia de amanhã, prosseguir com você. E aí tem muito mais dos diagnósticos de Jesus à religião e ao espírito religioso
dos fariseus, dos saduceus, dos acadêmicos dos dias de Jesus, que continuam os mesmos aqui entre nós, para todos os lados, se comportando do mesmo modo no judaísmo, no cristianismo, no islamismo, no hinduísmo, no budismo, em vários lugares. Onde tem um ismo, tem as hierarquias da exaltação. Senhor Jesus, eu peço que essa palavra simples, singela, lida, discorrida, explicada apenas na leitura, tenha encontrado um lugar de escrita, um lugar de texto encravado em fogo do Espírito Santo no nosso coração, no nosso ser. Por favor, realiza isso em mim e em todos nós. Perturba-nos para que não esqueçamos de que qualquer outra alternativa para fora do que ensinaste não é evangelho e é para ser vivida sem Deus, porque Deus não estará presente no que não seja conforme Jesus ensinou, como caminho, verdade e vida para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou parar hoje o ensino do Evangelho com você, dizer que você está vendo aqui passando um Pix de pessoa física. Se é de pessoa física, tem o meu nome e o da minha mulher. É para os que dizem, a gente queria te ajudar, Caio, e ao teu sustento e à tua casa. Então tá aí. Tem um segundo Pix, que é de pessoa jurídica. E aí é para o meu ministério, não vem para mim. É para a gente pagar os salários dos que trabalham, dos que se esforçam, é para a gente trocar equipamentos, é para a gente aumentar o alcance, é o ministério. Não vem para mim, fica aqui, fica para outros, é para alcançar você e milhares de outros que precisam ser alcançados como você foi. E além do Pix, se você escrever caiofai.com.br e apertar Enter, você vai cair nesse ambiente do meu site, do meu portal. E é lá em cima, onde está piscando contribuições, se você clicar ali, você encontra 2 bancos para quem gosta de fazer depósito, transferência bancária via banco. Estão aí o Santander e o Banco do Brasil com os seus números de contas e com os seus respectivos CNPJs. Mais opções de contribuição, clique ali, ó. Aí você passa e vem os mesmos 2 bancos e cartões de crédito. Para quem gosta de usar ou aqueles que gostam de programar a contribuição meses para frente, os cartões de crédito aceitam essa programação, qualquer das bandeiras. Tem o PagSeguro e tem o PayPal para quem nos assiste no exterior e que diz, como eu queria ajudar, mas é uma pena que eu estou longe. Não, o PayPal está aí do seu lado, está no seu celular, está aí no seu laptop, está no seu instrumento de comunicação pelo qual você está me assistindo agora. Você viu o PayPal como todo mundo na Terra viu quando apareceu agora. E você pode, de qualquer lugar do mundo, contribuir com a gente. Eu estou vindo de um tempo maravilhoso com os mentores do caminho, lá em São Paulo. Tivemos reuniões, eu cheguei lá na sexta-noite, tivemos reuniões no fim de semana, e eu quero agradecer um amigo que me deu mais um presente de pedra. Vocês já viram que eu gosto de pedras, não é? Não é por nada místico, é só pela beleza. Olha como pedra é bonita. Pedra, pedra, pedra. Ali atrás, fora no meu quintal, pedra. Dentro da minha casa tem pedra. Eu acho pedra lindo desde que eu sou criança. E o Apocalipse também, aparentemente Jesus também, que disse, ao vencedor dar-lhe-ei uma pedrinha branca. E tem uma simbolização por trás disso, mas que não vem o caso agora aqui para mim trazê-la,
Mas Jesus também que criou todas as pedras do universo, todas as naturezas de minerais e de pedras raras e de tudo que existe no espaço-tempo desse cosmos, espaço temporal, criado pela palavra de Deus, não tem nenhum volume de massa energética maior no espaço-tempo do que aquilo que a gente chama de pedra e de minerais. Nem água concorre com esse volume. E eu quero agradecer ao Wellington Vanos e à Rosângela, que me deram esse presente de pedras que eu trouxe. E está aqui agora, diante de vocês, ó, essa ararinha. Está aqui bebendo água, como elas vêm beber aqui em casa, e os tucanos também. Está aqui, ó. Bebe a tua aguinha, bichinha. Gente, eu fico por aqui. Um grande beijo para todo mundo. Amanhã eu volto, seguindo com Mateus 23, para todos nós, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.